Não vai ser fácil a opinião sobre esse livro. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no LI, e a conversa de hoje é sobre um livro que me despedaçou e que me fez ter um olhar totalmente diferente para um homem que eu admiro pra caramba. Esse livro foi peculiar em alguns aspectos. Antes de começar a dar a minha opinião sobre, eu tenho que dizer que esse é um livro biográfico histórico, em que a autora se deu uma licença poética para imaginar ou supor alguns fatos que aqui estão. Então, toda a minha opinião vai ser baseada apenas nesse livro, sobre os personagens desse livro, que na grande maioria só são dois, o Einstein e a Mileva, que eu gosto de chamar de Mitsa. Era assim que o Einstein a chamava, os amigos mais próximos. É um período muito complicado na história para a mulher, é um período complicado para a própria física, ainda é antes da Primeira Guerra, se eu não salvo o erro, e muitas coisas estão acontecendo ali. Eu estou lendo esse livro em paralelo com a biografia do Einstein, que foi escrita pelo Isaac Watson, eu vou deixar o nome dele aqui, e eu tô amando a escrita desse biógrafo e a forma como ele expõe, todas as questões em relação ao Einstein. E nessa biografia do Einstein, ele colocou de uma forma muito bonita a posição da esposa do Einstein. Colocou ela de uma forma tão impulsional, tão forte, tão visceral, que eu fiquei, que mulher é essa? Como que eu não sei dessa mulher? Onde que tá? Que física maravilhosa. É certo que ela não chegou a pegar o diploma, de física, por muitos motivos. Está sendo contado durante a história, tanto do livro como das partes históricas, das cartas que foram descobertas, as trocas de cartas entre ela e alguns amigos. Eu soube também o relato do filho dela, mas mesmo assim você vai notando como ela é uma mulher totalmente diferenciada em relação às outras da sua época. E ao fazer a leitura, eu fui me apaixonando cada vez mais pela história dela, mesmo que o autor, como o livro é totalmente focado no Einstein, ele deu uma ênfase nela, mas muito por cima, porque ela faz parte da história dele. Mas aquilo que ele falou sobre ela fez com que eu me interessasse muito pela história dessa mulher. E aí o colega me indicou esse livro. Na hora eu fui aqui no Continente, que é onde eles vendem ele estava até na promoção, adquiri. Eu sabia que não ia ser uma leitura fácil, pelo que eu já tinha lido na biografia, mas mesmo assim eu decidi me aventurar. A história que a autora coloca aqui é como se fosse um ponto de vista com lupa. Não sei se eu posso colocar assim. É como se a autora desse um outro tom a essa história. Então ela deu essa licença poética dessas mulheres que foram esquecidas, mulheres que estavam aí por trás desses homens brilhantes. Não vou botar aspas, porque o Einstein realmente foi brilhante em tudo que ele fez. A história tá aí contando, não vamos desmerecer. Embora ao término dessa leitura eu tenha ficado com um pouquinho de ranço, confesso, do Einstein, fiquei. E é complicado que eu tô na metade da biografia dele e você tem ranço de um personagem. E ele é uma personalidade em que eu admiro muito, pela trajetória de vida, pelas dificuldades de aprendizagem que ele teve, que na biografia também vai dizendo lá que não é tão assim como as pessoas pregam. Pois bem, mas o vídeo de hoje não é sobre Einstein, é sobre a Mary, a esposa dele, a primeira esposa. A gente vai pegando o início da história, a gente vai vendo ela miúda, vai vendo o relacionamento dela com o pai e com a mãe. Ela tem uma deficiência na perna, mas desde cedo ela demonstra uma aptidão pelas ciências, da matemática. Ela tem como é que eu vou dizer? É uma prodígio para a sua época. E isso no início do livro é uma contenda, gera muita contenda entre o pai e a mãe, que a mãe já perdeu 2 filhos, ela é a mais nova, e ela pensa o quê? Que naquele período, minha gente, era 1900 e bolinha, Então, ali a mulher, seguimos naquela situação, A mulher não tem tu querer, entendeu? Então, ou ela casava, fazia um bom casamento, ou ela
tava ali tramada pra ser tiazona até a velhice, né? Mas o que acontece com a Merrick é que ela tem um pai muito entusiasta, sabe? Um pai que vê que ela tem capacidades muito além do normal, e o pai, o que é que faz? Ele alimenta, ele estimula essa vontade dela de aprendizagem. Então ela tem acesso a leituras e muitas pessoas nas redondezas ali onde ela mora não tem. A gente nota que eles têm uma condição de vida melhor em relação às outras pessoas. Não é assim, não são ricos, mas tem uma condição de vida melhor, que faz com que a Merrick tenha acesso à educação privilegiada em relação às outras pessoas. Mas a vida dela na escola, até em miúda, não é uma relação saudável, né? Tem uma cena que eu acho muito, assim, top, que eu posso falar dessa forma. A professora tá dando lá, ensinando multiplicação. Ela tem um jeito próprio para entender a multiplicação, a matemática. E ela queria aprender uma outra, não lembro agora se era divisão, que ela queria aprender melhor. E a professora só ia passar para essa parte se todas entendessem um pouco de multiplicação, né? E aí o que é que acontece? A professora sai e aí ela vai, ou as amigas, não me lembro agora, e chegam para ela e perguntam, as coleguinhas, como é que é isso? Como é que tu fez isso? E ela tá lá na lousa na hora que a professora chega e vê ela ensinando de uma forma totalmente diferente do que a professora estava explicando até então. A professora ficou abismada, assim, né? E quando a Merrick olha para as colegas, ela percebe o que vai ser a vida dela no futuro. Depois disso, na hora não percebi. Eu pensei que ela ia ficar feliz, né? Porque, poxa, a professora se entusiasmou comigo. As coleguinhas dela, no recreio, fazem uma coisa horrorosa com ela, entendeu? E aí ela vai crescendo com pensamento, né? De desconfiança com as outras pessoas, com amigos. Então, os amigos dela, geralmente, nesses momentos, são o pai e os livros. É onde ela se joga, sabe? Ela se joga na física, ela se joga na matemática, ela se joga nos estudos. Não se vê casada, até porque ela escutou uma conversa dos pais. A mãe não é contra o pai ficar incentivando a parte de estudante. O pai alega que ela tem que se apegar a isso, tem que se proteger. A mãe acha que ela não vai casar porque ela é uma aleijadinha. Ainda por cima fala essa palavra e ela é uma miúda, então ela fica com aquilo na cabeça. Então assim, eu tenho que estudar porque eu nunca vou casar. Então o que eu tenho que fazer é focar nos meus estudos e esquecer romance. E é o que ela faz. Ela bota um objetivo na frente e aí a gente avança para Merrick chegando no Politécnico e começando os estudos, a entrada dela no Politécnico, ela entrando, quebrando barreiras, quebrando paradigmas, sendo uma das poucas mulheres que tentam se formar em doutora de física, né, para lecionar, tendo essa faculdade. Não é todo local que aceita mulheres, e isso é uma coisa recente naquele período, e ela tá ali, então ela tá focada, sabe? E essa cena, lendo pelo ponto de vista da Merrick, é muito interessante para quem tá lendo em simultâneo o ponto de vista que o Einstein tem dessa mesma cena, né? Que é ela entrando no meio de um monte de uma sala que só impera homens, e ela andando com aquele passo desengonçado porque ela é coxa, e ela sentindo aquele silêncio. Você se coloca no lugar, aquele silêncio ensurdecedor, não sei se vocês vão compreender o que eu tô querendo dizer. E a primeira pessoa que ela vê é o Einstein, né? E é a mesma percepção que o Einstein tem dela, assim. A primeira pessoa que ele vê, nas cartas que eles trocaram, ou com amigas e tal, ele comenta sobre: uau, cara, que mulher, sabe? Naquele período, 1900 e tanto, eu não sei bem a data agora, eu me recordo, ela entrando, sabe, assim, com força, e você vai vendo, você vai lendo os pensamentos que ela tá tendo naquele exato momento, a fibra moral daquela garota. Tipo, o que eu quero eu consigo, e não interessa o que as pessoas dizem, eu estudo. E o fato dela estudar muitas horas, assim, ela se dedicar aos estudos, nossa, ganhou meu coração. E aí a gente vai nessa narrativa que a autora coloca de uma forma muito, muito bonita, muito poética até certo ponto. Você vai conhecendo as amigas da Mileva, você vai se tornando, querendo ou não, amiga também da Mileva. A autora nos coloca numa situação de não só um leitor observador, mas um leitor ativo, né? Então você fica ali claramente discutindo. Eu, pelo menos, comecei a discutir com ela em relação, quando eu começava a ver os interesses dela, né? Quando o Einstein começou a se posicionar interessado, eu, putz, cara, sai daí,
isso é roubada, o cara é maravilhoso, mas não é pra ti, tu vai virar babá. Mas ela não escutou nem as amigas e nem a mim, né? Por mais que, e agora eu vou parar de dar spoiler, mas que a história dela tenha sido uma história triste, né? No final, é só dar um Google que você vai saber, assim, mais ou menos o que aconteceu. Foi bonito acompanhar, sabe, do romance deles dois. É claro que no desenrolar do casamento, você não vai vendo mais aquela mulher que ela começou no início e que mesmo casada com Einstein, se apagou. O meio do livro é muito gostosinho de ler, é leve. No meio pro fim é triste, é doloroso, é você olhar para aquela mulher que tinha tudo para ser uma mulher que alcançou seus objetivos, mas que por conta das circunstâncias e das escolhas que ela fez, sempre errada, sabe? Se a gente for seguir a ferro e fogo que a autora escreveu no livro, esse livro foi totalmente feito com pesquisas aprofundadas, então a autora teve todo um cuidado, todo um carinho para fazer esse livro, mas algumas pessoas não gostaram muito, mas eu entendo o desconforto, porque você, pelo menos para mim, o desconforto foi você ver uma mulher que tinha muito para oferecer e fez escolhas erradas. Pode ter sido o período histórico em que ela estava inserida? Pode, porque é muito fácil eu, com a cabeça de uma mulher no século XXI, julgar uma mulher num período em que ela está inserida. É claro que, estando na pele dela, eu não poderia imaginar como seria isso, né? Ela não teria tantas facilidades como a gente tem hoje, ter escolas para deixar as crianças. Então você vê aquela mulher se afundando, tão inteligente, com tanta vontade de conhecimento, se afundando em afazeres domésticos, e o sonho que ela tem, o desejo que ela tem profissional sendo esquecido, sendo abafado e deixado de lado. Tem uma cena muito linda nesse livro, que é ela em uma viagem com o Einstein, e ela foi encontrar uma mulher em que ela se inspirava muito, uma física muito famosa no período, e elas duas têm uma conversa linda, assim, sabe? Foi uma conversa que eu não sei se realmente existiu, mas foi uma conversa que pra mim me tocou muito, que era como se fosse o crossover da Mileva do início do livro com do que poderia ter sido a Mileva com a Mileva que ela escolheu ser. E é uma cena muito forte, mas que dá pra você uma panorâmica de que às vezes as tuas escolhas têm que ser bem pensadas. Escolhas de vida, né? De relacionamento. O que é que você entende desse livro? Primeiro, o cara deu sinal de que não queria nada com nada no início do livro, mas mesmo assim ela não queria ver, né? Deixou ela esperando um noivado por anos, um casamento por anos. Nós sabemos os motivos, no ponto de vista do Einstein, né? Por que isso aconteceu. Além de que o cara era mega distraído, cara. Então imagina, né? O cara se interessou, se eles tiveram um deslumbre, uma paixão muito forte, um relacionamento que no início foi muito bonito. A gente via também o empenho do Einstein. Eu, sendo uma amiga dela, no lugar dela, eu vendo uma desgraça dessa, eu dizia, mulher, pelo amor de Deus, acorda, querida. O cara tá aí te deixando cozinhando. Vai pra luta, vai viver. E várias vezes eu falei isso durante a leitura, mas ela não me escutava. Mesmo assim, eu adorei a leitura desse livro. Foi um livro que foi muito forte, muito impactante pra mim. Eu acho que toda mulher deveria ler essa obra, tanto a nível de conhecimento geral, como pra saber indícios de que o boy não vale a pena, entendeu? No caso da Mary, teve muitas questões, né? Valeu a pena no sentido que ela tinha conforto, e não valia a pena porque o cara terminou do jeito que terminou, né, minha gente? Mas muitas especulações foram feitas da responsabilidade da Mileva na criação da teoria da relatividade. Por isso, de uns anos pra cá, o interesse por ela tem crescido muito forte, para saber a importância dela. A autora Mary Benedict tem feito uma série de livros com mulheres de personalidades famosas, históricas, e colocando a visão dela, a licença poética dela, de situações que poderiam acontecer. Eu já quero todos os livros dessa autora na minha prateleira. Nesse período da história, a gente não tem muitas mulheres, muita representatividade. Então, acho que isso que a autora está fazendo é de uma riqueza histórica pra gente muito grande, né? É claro que a personagem aqui é uma personagem histórica, e claro que em relação à minha última leitura, a minha melhor leitura esse semestre, que foi da Filha da Fortuna, ela não teve tanta garra como a minha personagem favorita teve, né? Da Filha da Fortuna. Mas a gente tem que, né, no caso, tenho que entender que são situações totalmente diferentes, né, querida? Não tem como não comparar essas duas histórias, porque são personagens femininas, e então esse semestre, pra mim,
mim, os 2 livros mais maravilhosos que eu li foi esse, A Filha da Fortuna e A Esposa de Einstein, que nos Estados Unidos o título é O Outro Einstein, e eu acho que era muito melhor do que A Mulher de Einstein, mas esse livro aqui é lançado pela Top Seller, é um livro muito rápido de ler, leitura super fluida, tem 303 páginas, foi o livro que me fez eu inaugurar o aplicativo que eu estou utilizando, Cabeceira. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, o último vídeo do canal eu dei essa dica de aplicativo, vou deixar aqui em cima nos cards para você ir lá dar uma olhadinha se você ainda não viu, e me ajudou bastante no fluxo de leitura. Eu espero que você tenha gostado, comenta aqui embaixo se você já conhecia esse livro, se inscreve no canal se você não é inscrito, aqui tem vídeo toda semana, dá uma valorizada na amiga e até o próximo vídeo.